Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje eu vim para a gravação com uma missão que quem se dispõe a cumprir costuma virar meme. Nós vamos tentar estabelecer o nível de dificuldade do início do calendário de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, que para mim são os três candidatos ao título nessa ordem de favoritismo. Barcelona o favorito, Real Madrid vindo atrás e o Atlético de Madrid correndo por fora. Então, La Liga já divulgou o calendário completo, a ordem dos jogos, as datas, tá tudo à disposição aí para você pesquisar na internet. E eu separei as 8 primeiras rodadas, os 2 primeiros meses de competição, para a gente tentar entender qual dos três candidatos tem vida fácil e qual dos três candidatos tem a vida mais difícil no início do campeonato espanhol. Normalmente, quando a gente tenta falar desse início de campeonato, quem está numa situação melhor, quem está numa situação pior, uma frase que a galera gosta muito de soltar é: não importa como começa, importa como termina. E não está de todo errado, mas é importante frisar que como termina, muitas vezes está intimamente associado a como começa. Se você ganhar as últimas 8 rodadas, mas você perder as 8 primeiras, já não é mais tão importante assim como terminou. O importante é o que você deixou de fazer quando começou. Então, começar bem, além de dar tranquilidade para o trabalho fluir ao longo da temporada, também permite um acúmulo de pontuação que lá no final, normalmente, é decisivo. Não vamos esquecer que nas primeiras 4 rodadas da temporada passada, o Barcelona abriu 4 pontos em relação ao Real Madrid. O Barcelona ganhou seus 4 jogos, o Real Madrid teve 2 vitórias e 2 empates. Quanto foi a diferença de pontuação dos times no final? Exatamente 4 pontos. Então, claro, ser o líder na última rodada é o objetivo que todo mundo tem que ter. Ser o líder na primeira não garante nada. Mas não se engane. Começar a jogar só nos últimos meses, começar a levar o campeonato a sério só na reta final, é a chave para ver o adversário levantar o troféu. Beleza? Então a gente tem essa proposta aqui para o nosso vídeo de hoje, mas antes quero te fazer um pedido que eu faço em todo vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Me dá o teu engajamento que eu te devolvo entretenimento. Já curtiu? Já se inscreveu? Então vamos lá. A dinâmica vai ser assim. Eu vou ler os enfrentamentos de cada um dos 3 times e eu vou tentar estabelecer, sem ficar em cima do muro, qual naquela rodada tem um enfrentamento mais fácil, qual tem um enfrentamento mais difícil e qual fica no meio do caminho. Sempre estabelecendo 3 posições diferentes para cada um. Não tem essa de empate aqui na nossa dinâmica, ou é o mais difícil, ou é o mais fácil, ou não é uma coisa nem outra. Tudo bem? Na primeira rodada, você vai entender à medida que eu começar a brincadeira. Na primeira rodada, o Barcelona pega o Mallorca fora. O Real pega o Osasuna em casa. E o Atlético de Madrid pega o Espanyol no Cornellà El Prat. Para mim, quem tem a vida mais fácil na primeira rodada é o Real Madrid. E quem tem a vida mais difícil é o Barcelona. E eu vou justificar essa minha análise. O Osasuna, na temporada passada, demonstrou uma força gigantesca quando jogou no El Sadar. Tirou pontos de Real Madrid, tirou pontos de Barcelona, tirou pontos de Atlético de Madrid. Todas as vezes que fez grandes enfrentamentos, conseguiu bater de frente com times que eram muito superiores em nível técnico e tático. Mas quando jogava fora de casa, perdia para todo mundo. Jogar contra o Osasuna no El Sadar é uma missão dificílima. Jogar longe dos domínios do time de Pamplona se torna uma missão muito fácil. O Osasuna tinha campanha de time rebaixado quando a gente olhava para os confrontos fora de casa. Na sua casa foi que ele conseguiu transformar numa fortaleza e acabou brigando até a última rodada por competições europeias. Não é isso? Então, como o jogo do Real contra o Osasuna é no Bernabéu, para mim vai ser um jogo mais tranquilo. O Barcelona pega o Mallorca, que no quesito nível técnico e tático é do mesmo patamar do Osasuna, só que é lá no Samoi, lá no estádio do Mallorca. E lá o caldo entorna.
Na temporada passada, o Barcelona fez o jogo ficar fácil, meteu logo uma goleada de 5-1, e no pior momento do Barcelona naquela temporada, aquele período ali entre novembro e dezembro, mas aquilo não é o normal. É claro que, lembra, isso daqui não é palpite, não é que o Real Madrid vai ganhar, o Barcelona vai perder. Não é um vídeo de palpite, é de estabelecer dificuldade. Eu acredito que o Barcelona vai ganhar, mas comparando aos enfrentamentos dos outros candidatos ao título, o Barcelona é o que tem o desafio mais complicado na primeira rodada, né? O Atlético de Madrid fica ali no meio do caminho, pega o Espanhol, que não é uma grande equipe, mas que também, dentro dos seus domínios, costuma ser um time difícil de bater. Beleza? Segunda rodada. O Barcelona pega o Levante fora de casa, o Real pega o Oviedo fora de casa e o Atlético pega o Elche na sua casa. Então, os três times que subiram para a primeira divisão nessa temporada vão pegar os três principais times do futebol espanhol. O Atlético é o que tem a vida mais fácil, o nível de enfrentamento é muito parecido, mas o Atlético é o que tem a vida mais fácil porque é o único que joga nos seus domínios, né? Sinceramente, os três jogos são jogos para ganhar de maneira automática. Se tropeçar contra Levante, Oviedo ou Elche, é pedir para não ser campeão, né? Mas, como a gente não vai ficar em cima do muro, o Atlético, por jogar em casa, é o time que tem a situação mais sob seu controle. E eu acredito que quem tem a vida mais difícil, mais uma vez, é o Barcelona. O Oviedo é uma equipe de menor nível do que o Levante. Não é uma diferença brutal, mas como a gente tem que escolher, eu acredito que jogar contra o Oviedo é mais fácil ou menos difícil, já que ganhar fora de casa no futebol espanhol nunca é uma missão fácil, do que o Levante. Então, esse começo do Barcelona comparado aos seus adversários, por enquanto, está sendo mais complicado. Terceira rodada. Barcelona pega o Rayo Vallecano em Vallecas, o Real pega o Mallorca no Bernabéu e o Atlético pega o Alavés fora de casa, lá no País Basco. Vocês vão achar que eu estou sendo pessimista, principalmente quem está vendo esse vídeo, tendo contato com o meu conteúdo pela primeira vez, vendo esse vídeo, vai falar, pô, esse cara acha que todo jogo do Barcelona é o mais complicado, mas cara, olha aqui, Rayo Vallecano fora, Alavés ou Mallorca, sem dúvida alguma o jogo do Barcelona é o mais complicado. Repito, não é palpite, não é que um vai perder e o outro vai ganhar. Eu acho que o Barcelona ganha todos esses jogos aqui, mas o nível de enfrentamento é mais complexo quando você pega o Rayo Vallecano em Vallecas do que quando você pega o Alavés ou o Mallorca dentro dos seus domínios, né? E para mim o mais fácil vai ser o Real, que vai pegar o Mallorca em casa. O Mallorca, assim como a gente falou mais cedo no vídeo sobre o Osasuna, dentro da sua casa acumula pontos, fora de casa acumula derrotas, né? Bem aqui, depois dessa terceira rodada, vem a data FIFA de setembro. Então você vai ter 9 pontos em disputa, data FIFA, e na volta da data FIFA, a reabertura do Camp Nou. Você deve ter percebido que nas 3 rodadas houve alternância dentro e fora para Atlético e Real Madrid, e para o Barcelona foram 3 jogos consecutivos fora de casa. O motivo disso é um pedido do próprio Barça, para que só venha a jogar em casa após a data FIFA de setembro, que é quando o Camp Nou vai estar disponível, vai estar preparado para reabrir e voltar a receber partidas. Então é por isso que o Barcelona vem com 3 jogos fora de casa. Da quarta rodada em diante, o Barcelona já começa a ter jogos em casa, volta a data FIFA e vamos ver na quarta rodada aqui, vamos analisar quem tem a vida mais fácil e mais difícil. Na quarta rodada, o Barcelona pega em casa, reabertura do Camp Nou, o Valência, um jogo muito bonito para reabrir o Camp Nou, porque o Valência, apesar de não viver uma grande fase, é um time bem tradicional do futebol espanhol. O Real Madrid pega a Real Sociedad fora e o Atlético pega o Villarreal em casa. Aqui, depois de 3 rodadas, em que o Barcelona sempre teve o jogo mais difícil, e na maioria das vezes o Real Madrid teve o jogo mais fácil, a gente inverte. É o Barça pegando em casa o Valência, que vai ter o jogo mais fácil,
E é o Real Madrid pegando a Real Sociedad fora que vai ter o jogo mais difícil. Aqui eu acho que tem polêmica, e se você quiser discordar de mim, eu sempre falo isso nos vídeos, o meu objetivo não é acabar com nenhum debate, é só participar. Então se você quiser discordar ou concordar, os comentários estão abertos para isso. Aqui eu acredito que pode ter polêmica. O Atlético pega o Villarreal, que no quesito talento individual tá um patamar acima da Real Sociedad, que foi desmontada ao longo dos últimos anos. Dos seus principais jogadores vai ficar só o Remiro e o Oyarzabal, o resto tudo levaram. O Arsenal levou, o Atlético de Madrid levou, enfim. Então no talento individual a gente pode chegar à conclusão que o Villarreal é um adversário mais complicado que a Real Sociedad. No entanto, a tendência é que o Villarreal perca o seu melhor jogador, o Alex Baena. O Alex Baena deve se transferir para fora do Villarreal. O principal candidato é o próprio Atlético de Madrid. E a Real Sociedad, nos seus domínios, até quando tá mal, vai bem. Vamos lembrar da temporada passada. Real Sociedad não ganhava de ninguém. Pegou o Barcelona nos seus domínios, meteu 1-0. Uma derrota bastante dolorida para a torcida do Barça, que aconteceu justo antes de uma data FIFA. Então ir lá no estádio da Real Sociedad e vencer, ir lá no Anoeta e vencer, é muito complicado. Por isso, eu acho mais difícil enfrentar a Real Sociedad no País Basco, em San Sebastián, do que enfrentar o Villarreal no Metropolitano. Beleza? Por isso, para mim, Barcelona e Valência, o Barça tem a vida mais fácil. Real Madrid contra a Real Sociedad em Anoeta, o Real é quem tem a vida mais difícil. Quinta rodada, mais um jogo em casa. Barcelona e Getafe, Real Madrid e Espanyol, Mallorca e Atlético de Madrid. Para mim, quem tem a vida mais fácil é o Real Madrid e quem tem a vida mais difícil é o Atlético de Madrid. Caramba, mas é tão difícil ganhar do Getafe. O Getafe é um time que se defende tanto, é um time que catimba, é um time que joga na Europa, mas com espírito de Libertadores. Tem certeza que não é mais difícil o Getafe? Cara, dentro do novo Camp Nou, o Barcelona vai fazer o Getafe de brinquedo. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Na temporada passada já ganhou nos seus domínios e empatou fora. A tendência é que o Getafe venha com menos poder defensivo do que na temporada passada. É um time que vai passar por mudanças. É um time que tinha uma defesa envelhecida, vai precisar renovar um pouco o seu cartel defensivo. Não tem nenhuma contratação anunciada, é um time com problema de fair play financeiro, enfim. Eu acho que o Getafe vem para a próxima temporada mais fraco do que foi no anterior. Não acredito que o Barcelona vai ter tanta dificuldade. Até porque agora o Hansi Flick já está acostumado a jogar contra equipes como essas que tem no Campeonato Espanhol e que ele não estava acostumado no Campeonato Alemão. No Campeonato Alemão, o Lanterna pega o Bayern de Munique, é trocação. Eles querem atacar, eles querem fazer gol. No futebol espanhol, o nível tático é um pouco mais complicado. Existem times que jogam de maneira diferente. E o Getafe é o maior extremo de retranca que tem. Acredito que agora o Flick está mais preparado. Não vejo esse jogo como muito complicado. Especialmente quando a gente compara com o Atlético, que vai pegar o Mallorca fora. Lá na primeira rodada, eu disse que pegar o Mallorca fora para o Barcelona era o jogo mais difícil da rodada. Aqui eu mantenho o critério. O Atlético de Madrid, quando pegar o Mallorca fora, vai ter o grande desafio da quinta rodada. O Real pega o Espanyol na sua casa. Se fosse no Cornellá, dava para refletir, mas no Bernabéu a tendência é uma vitória. A tendência é que seja o jogo mais tranquilo dos três. Sexta rodada, o Barcelona pega o Oviedo, o Real Madrid pega o Levante. Esses jogos fora de casa. E o Atlético de Madrid pega o Rayo Vallecano na sua casa. Aí, mesmo jogando em casa, é mais complicado pegar o Rayo Vallecano do que Oviedo e Levante, que são times recém-ascendidos à primeira divisão. Mesmo sendo dentro de casa, para mim, nessa rodada, quem tem o desafio mais complicado é o Atlético de Madrid. E aqui, no desafio mais tranquilo, é o Barça. Aqui é uma inversão da segunda rodada, né? Na segunda rodada foi o Real Madrid que pegou o Oviedo e o Barça pegou o Levante. Na sexta rodada é o Real pegando o Levante e o Barça pegando o Oviedo.
eu acho que o Barça tem a vida mais fácil aqui na sexta rodada, da mesma maneira que eu achei que lá na segunda era o Real que teria. Rodada de número 7, aqui uma curiosidade. É Atlético e Real um contra o outro. Então não tem 3 jogos pra gente comparar. O Barça pega a Real Sociedad, jogo no Camp Nou, e o Atlético e o Real se enfrentam entre si. Aqui eu não tenho dúvida. O derby de Madrid virou quase que certeiro pra galera que gosta de apostar. Empate. É 1-1 ou 0-0. Geralmente é 1-1. Eu não acredito que vai ser muito diferente. Jogo muito pegado, jogo muito brigado. Jogo de duas equipes que gostam de se defender muito e sair no contra-ataque com velocidade nas alas. É a nova proposta do Xabi Alonso pro Real Madrid. É a velha proposta do Diego Simeone pro Atlético de Madrid. Jogo duríssimo. Enquanto que o Barça pega a Real Sociedad em casa. Se fosse lá na Anoeta, tem um nível de dificuldade mais alto. Fora de casa, a Real Sociedad, que já vem sem Mikel Merino e sem Lenormand há muito tempo. E na próxima temporada vai perder também o Zubimendi. E não estranhem se houver alguma oferta pelo Oyarzabal. Cara, tem que ser uma vitória. É o jogo mais tranquilo. Rodada número 8. Sevilha e Barcelona. Real e Villarreal. Celta e Atlético. Aqui tem que pensar um pouco. Eu tenho absoluta tranquilidade para afirmar que o jogo mais fácil é o do Barcelona. Apesar da tradição do Sevilha, apesar do que o Sevilha representa, principalmente em disputa de Liga Europa, apesar de todo o respeito que a gente tem pela história do clube da Andaluzia, quando a gente fala de nível técnico atualmente, o Sevilha está muito abaixo da média do futebol espanhol. É um time não de meio de tabela, de baixo de tabela, que fica ali flertando com a zona de rebaixamento e não cai porque as equipes que têm menor investimento conseguem fazer um campeonato ainda pior. Foi isso que salvou o Sevilha a temporada passada. O Sevilha não jogou bem em nenhum momento. Não teve nenhum momento que a gente olhou pro Sevilha e pensou, caramba, o time tá bem montado, o time tá bem organizado, o time tá jogando bem. Nunca. Só que Leganés, você tinha ali Las Palmas, Valladolid, então, Deus abençoe. Numa situação muito mais tenebrosa ainda, o Sevilha nunca esteve verdadeiramente ameaçado de cair. Mas nível alto não tem. Diferente de Villarreal e Celta de Vigo. Villarreal vai jogar a Liga dos Campeões. O Celta de Vigo vai jogar a Liga Europa. Para mim, o jogo do Barça é o mais fácil. E o mais difícil é o Atlético visitando o Celta. Eu sei, mais uma vez, que o Villarreal é em nível técnico, olhando para trás, fora essa tríade e o Atlético Bilbao, os 4 primeiros colocados do campeonato, em nível técnico o Villarreal é o melhor. Talvez a gente possa até fazer uma comparação entre o nível do Villarreal e do Bilbao. Talvez o Villarreal tenha mais talento até do que o Atlético Bilbao. Só que vai perder o Alex Baena e tá jogando contra o Real no Bernabéu. Na temporada passada, aquela partida lá da lesão gravíssima do Carvajal, a gente não sabe se o Carvajal vai conseguir voltar a jogar futebol em alto nível. Já tem uma idade avançada e sofreu uma lesão muito grave. A perna dele ficou pendurada, rompeu todos os ligamentos do joelho, rapaz. E naquela partida, a gente já viu um Villarreal que foi visitar o Bernabéu satisfeito com a derrota. Não sim, se esforçou, não colocou intensidade. O Real Madrid fez 1-0, o Villarreal falou tá bom. Na hora que a gente fez as nossas contas, a gente nunca imaginou que a gente ia vir aqui e conseguir pontuação. E eu não acredito que vai ser muito diferente. Então, o Celta de Vigo em Balaídos, todo mundo sabe a dificuldade que é. O Villarreal, apesar de ter mais talento, pelo fato do jogo ser no Bernabéu, eu acredito que é uma partida mais acessível. Então, cara, a gente percebe que o Real Madrid parece ter, nessas primeiras 8 rodadas, olhando o nível de enfrentamento, um calendário mais tranquilo. Então o Real Madrid vai conseguir uma vantagem? Eu acho que não. Eu acho que apesar do nível de enfrentamento do Barcelona ser mais alto, é um time mais bem preparado para superar os obstáculos.
Eu olho para as 8 primeiras rodadas e eu enxergo 8 vitórias do Barça. Eu não consigo fazer a mesma coisa olhando para o Real Madrid, certo? Apesar de ter pegado aqui um Atlético de Madrid, um derby pelo caminho, e de fazer uma partida em Anoeta contra a Real Sociedad, os outros jogos do Real Madrid são jogos mais acessíveis, certo? Comparado com o que a gente viu de dificuldade que vai ter Atlético e Barcelona, eu acho que o Real Madrid está um pouco mais, nessas primeiras 8 rodadas, tem um calendário mais tranquilo. Minha opinião é que quem vai ser líder no final desse tramo vai ser o Barcelona, por estar mais preparado para superar os obstáculos. O Real Madrid, eu acho que, apesar de ter um calendário mais tranquilo, vai tropeçar mais vezes, porque o seu treinador ainda está tentando encontrar uma maneira de jogar, porque os reforços ainda não estão entrosados, porque ainda há um choque de vaidades nos seus nomes do ataque, não deles brigarem no vestiário, mas de decidir quem é que vai correr atrás do adversário, para que o outro possa esperar a bola no pé na hora do contra-ataque. Vinícius, Mbappé, o Bellingham se esforça muito, mas sempre mostrando irritação com a falta de esforço dos outros dois. Eu enxergo o Real Madrid tropeçando mais, apesar do calendário mais acessível. Beleza? E aí, a gente pode olhar para as datas dos clássicos, né? Aproveitando que já saiu o calendário, você quer se organizar para ir assistir um clássico? O Real Madrid e Barcelona, jogo, portanto, em Madrid, vai ser pela 10ª rodada no dia 26 de outubro. O Barcelona-Real Madrid, jogo, portanto, na Catalunha, vai ser na 35ª rodada no dia 10 de maio. Sempre é assim, né? Muda se o primeiro jogo vai ser no Camp Nou ou no Bernabéu, mas o primeiro clássico da temporada sempre é em outubro e o segundo clássico sempre é em maio. Eles são colocados ali de maneira estratégica para que as equipes se enfrentem não muito no começo, porque ainda não deu para o campeonato cair nas graças de quem assiste. As primeiras rodadas sempre são mais paradas do que as rodadas seguintes. E tem também um clássico lá na reta final, não na última rodada, para não ter clássico quando o campeonato já tiver decidido, mas perto o suficiente da última rodada para ser um clássico decisivo. Sempre é assim, é sempre escolhida a dedo a data dos clássicos. Nessa temporada não vai ser diferente. Real Madrid e Barça em Madrid, 10ª rodada, 26 de outubro. Barça e Real Madrid em Barcelona, 35ª rodada, 10 de maio. A gente vai ter vídeos para falar um pouco do que a gente pode esperar das equipes do Campeonato Espanhol para a próxima temporada, mas a missão que nós estabelecemos hoje nós cumprimos. Analisamos rodada a rodada da primeira à 8ª para tentar entender quem tem o calendário mais fácil e quem tem o calendário mais difícil nesses primeiros 2 meses de competição. Real Madrid tem o calendário com menos grandes desafios. O Atlético de Madrid vem logo em seguida. O Barcelona é quem tem o início com mais jogos desafiantes. Embora o jogo mais complicado é entre os dois, né? Então, no geral, eu acredito que o Barcelona tem um nível de enfrentamento mais complexo nesse início, até pela sequência de jogos fora de casa, mas Real e Atlético se enfrentam um ao outro. Obviamente, isso daqui é só pra gente se divertir. Você diz aí nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente falou. E reforço, apesar de ter um início de calendário mais complicado, tenho total confiança que o Barcelona vai terminar esse tramo inicial da temporada líder. Por hoje, meus amigos, a gente vai encerrando. Para concordar ou discordar, deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Mas por aqui nós ficamos. Por hoje, a gente se despede. Aquele abraço e até o próximo vídeo.